Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui meditando a palavra de Deus comigo. Hoje vamos refletir sobre um trecho muito importante do Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos de 1 a 12. Neste vídeo vamos entender uma parábola contada por Jesus. Ela fala de uma plantação, de trabalhadores e do dono dessa plantação. Mas o mais importante é o que essa história significa para a nossa vida hoje. Você vai perceber que essa palavra toca diretamente o nosso coração e nos chama a fazer uma escolha: viver como filhos amados de Deus ou como pessoas que se afastam dele. Agora vamos à leitura da palavra. Depois, Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores agarraram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e o trataram de um modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá, mas os lavradores o mataram. E o mesmo aconteceu com muitos mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora, a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente, ele o mandou, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso, deixaram Jesus em paz e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola, contada por Jesus, parece uma simples história sobre uma plantação, mas na verdade, ela é muito mais profunda. O dono da plantação é Deus. A plantação representa o povo que ele criou com tanto carinho. Os lavradores são aqueles que receberam a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, mas se corromperam, se tornaram egoístas e violentos. Os empregados enviados pelo dono são os profetas, homens de Deus que vieram anunciar a verdade, mas muitos foram maltratados e rejeitados. E o Filho? O Filho é o próprio Jesus. Deus Pai enviou o seu Filho amado, achando que o mundo o receberia com amor.
Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Jesus foi rejeitado, condenado e morto. Agora, o mais importante é o que isso tem a ver com a gente hoje. Será que nós também não estamos rejeitando Jesus nas pequenas atitudes do dia a dia? Quantas vezes ouvimos uma palavra de Deus e simplesmente ignoramos? Quantas vezes escolhemos fazer a nossa própria vontade em vez de escutar o que Deus quer de nós? Essa parábola nos chama à responsabilidade. Deus nos confiou algo muito precioso: a nossa vida, a nossa fé, o cuidado com o próximo. E Ele quer que a gente produza frutos, frutos de amor, de justiça, de perdão e de paz. Mas para isso, precisamos acolher Jesus de verdade, não só com palavras, mas com atitudes. Precisamos abrir o coração, escutar a voz de Deus e deixar que Ele guie os nossos passos. O mundo pode até rejeitar Jesus, mas nós podemos fazer diferente. Podemos escolher acolhê-lo, obedecer a sua palavra e viver como filhos amados. Hoje, Jesus te chama para voltar, te chama para cuidar bem da plantação que Ele confiou, sua família, a sua fé, os seus sonhos. Não rejeite o Filho, aceite o amor dele e deixe Ele transformar a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, se você sente que Deus está te chamando para algo maior, então se inscreva aqui no canal. Aqui a gente caminha junto todos os dias, aprendendo mais de Deus, meditando a Bíblia e fortalecendo a nossa fé. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.